Você vai aprender agora a fazer aquela maquiagem de bonita, aquela maquiagem de acordei bela todo dia para facilitar a sua vida. Então o passo é muito simples: limpeza da pele, hidratação, que é fundamental, e consequentemente uma pele hidratada vai deixar a sua base mais bonita no decorrer do dia. Então a sua pele fica com uma aparência mais saudável. Nós vamos fazer agora um passo a passo, você vai acompanhar, tá? Eu tenho aqui a Bia, que vai ser minha modelo hoje, lindíssima. A pele dela já tá limpa e eu vou começar também hidratando. A pele hidratada é fundamental para deixar a sua base mais bonita. Então eu vou usar aqui o Reversive. Ele é um hidratante que tem um toque super seco, ele é absorvido rapidamente pela pele e o melhor, ele já vem com um tratamento anti-rugas, anti-linhas. Então você já começa também com o tratamento. Ele é hidratante e tratamento. Então eu vou aplicar aqui no rosto da Bia. Não precisa ser uma quantidade muito grande, tá? Você pode aplicar do centro do rosto para a lateral, sempre dessa forma, em movimentos mais ascendentes. Pessoal, olha como o reversível, ele já deixa a pele muito mais luminosa. Então ele traz a radiância natural que a nossa pele precisa ter aí para o dia a dia, certo? Depois que eu hidratei, eu vou começar a usar exatamente a nossa base Mate HD. Uma base de alta cobertura, ela é fácil de aplicar, ela espalha muito fácil. E o legal é que com o reversível por baixo, você vai ter uma aparência da base mais natural, uma sensação de segunda pele. Talvez você ainda fique na dúvida de qual a base certa, né? Qual o tom certo para a sua base, né? Eu vou dar uma dica rápida. Então assim, você pode escolher 3 tons que você acredita que seja aproximado ao seu tom de pele. Então, você pega o primeiro tom, você faz um risquinho sutil na sua lateral, tá? Depois você vai pegar o próximo tom, também que você acredita que seja mais próximo ao seu tom de pele, faz também um risquinho. E o terceiro tom. Dessa forma, você olha no espelho um pouquinho mais de longe e vai perceber qual o tom que fica mais próximo à sua pele. Então, no caso aqui da Bia, nós podemos perceber que o tom da base claro 2 some com muito mais facilidade do que o restante. O restante fica um pouquinho mais marcado. Então, faça esse teste e você vai ver que fica muito mais fácil de você escolher a sua base. Caso você queira uma luminosidade maior para a sua base, você pode misturar também o hidratante reversível com a base, tá? Ou também, uma outra dica de uma luminosidade maior para uma pele mais madura, você pode também misturar o complexo de vitamina C. Então você pode colocar um pouco de base, um pump da vitamina C ou também a mesma quantidade do reversível, fica maravilhoso. No caso aqui eu vou aplicar a base direto, porque ela já está com o hidratante antes. Então eu vou começar aplicando do centro do rosto. Pega uma quantidade pouca de base, não precisa muito, tá, gente? Eu coloco do centro do rosto para a lateral, depositando suavemente. Eu deposito no centro do rosto e depois eu espalho para a lateral. Isso é para uma cobertura mais sensação de segunda pele, ou seja, não aquela cobertura não muito pesada. Caso eu queira uma cobertura mais intensa, eu posso fazer uma segunda camada, não tem problema. Aqui no caso da Bia, eu vou deixar uma sensação realmente de segunda pele. Como eu disse, aquela sensação de nasci bonita, tá? Então, nessa lateral aqui, eu espalho muito bem. Vira um pouquinho para lá, para lá. Nessa lateral aqui, eu espalho muito bem para não deixar nenhuma marca da base. Então, quando eu aplico, olha só, eu não vejo aonde eu comecei e aonde eu terminei.
Caso você queira, você pode também aplicar com a esponja. Com a esponja do mesmo jeito, você começa do centro do rosto para a lateral, esfumando muito bem para não deixar nenhuma marca. Olha que pele de nasci belíssima. Na testa eu também começo do centro e arrasto para as laterais. Caso eu precise de uma intensidade maior de base para cobrir manchas, né, melasmas ou acne, eu posso repetir esse processo e aonde eu preciso de uma cobertura maior, eu deposito e não passo espalhando, tá? Então primeiro sempre deposite e depois nas laterais você espalha um pouquinho mais. A base mate HD da Paiô, ela dá esse toque mais aveludado, então ele tem esse toque um pouquinho mais mate, porém ele também deixa uma naturalidade, um viço natural da pele. Então esse é o grande diferencial dessa base mate HD da Paiô. Agora a gente vai passar para a fase do corretivo. Então assim, o corretivo, ele faz parte agora da vida também da mulher. E esse é o novo corretivo High Cover Paiô. O nome já diz, alta cobertura. Mas o legal é que ele dá alta cobertura com naturalidade e sensação de segunda pele. Então, dica, sempre quando você for corrigir essa parte embaixo dos olhos, você nunca passa um tom mais claro, porque isso tende a acinzentar no decorrer do dia. Eu sugiro você sempre escolher um tom mais próximo ao seu tom de pele e aí sim você faz a cobertura. Então no caso aqui da Bia, nós vamos usar o corretivo Baunilha Light 2. Eu faço somente 3 pontos e eu vou aplicar desta forma. Você pode depositar e espalhar ele desta forma, dando batidinhas suave. Então primeiro eu deposito o produto nessa região e logo depois que eu depositei, eu espalho suavemente para não deixar marca nenhuma, né? Então primeiro eu deposito e depois eu espalho. Eu posso fazer isso com a minha mão ou com um pincel menor. Você escolhe aí a melhor forma. Esse dedo, gente, ele funciona muito bem. Então, ele funciona aí como uma esponjinha. Se você tiver aquelas esponjinhas menores, pode usar sem problema nenhum. Então, sempre movimentos de vai e vem, depositando e depois você esfuma. Olha a naturalidade que fica a sua pele. Você está maquiada, mas você não está com aquela sensação de, nossa, tô transformada, ok? O fantástico desse novo corretivo é que ele também tem um disfarce de linhas maravilhoso. Então, para uma pele mais madura, ele também vai funcionar perfeitamente. O legal é que ele tem vitamina E. E essa vitamina E, pessoal, ela é antioxidante, né? Então ela hidrata, ela vai deixar também a sua pele com uma sensação mais saudável e não craquela no decorrer do dia. Você pode reaplicar ele de uma forma
não com grande quantidade, sempre lembrando dos 3 pontinhos. Se precisar, você aplica novamente os 3 pontinhos e vai espalhando. Nunca passe uma grande quantidade de uma vez, porque senão você vai ter uma dificuldade aí de secar o produto. Então isso não é legal. A dica dos 3 pontinhos é uma dica profissional que vai para a sua vida, tá? Olha, essa pele de naturalidade que eu acredito que você tem que ter no seu dia a dia, tá? É óbvio que caso você queira intensificar, você pode, porém a naturalidade também tem que fazer parte. O novo corretivo High Cover Paiô, ele está disponível aí em 6 cores para você escolher a melhor que se adapta, tá? Como eu disse, é interessante a gente usar uma cor mais próxima ao nosso tom de pele para fazer a correção de olheiras. E agora eu vou usar uma cor mais clara para iluminar o rosto dela. Tá? Isso também é uma dica bem legal. Você pode comprar aí um corretivo, um tom ou 2 tons mais claro, dependendo de como você queira essa iluminação, e você passa em pontos estratégicos. Então, por exemplo, aqui eu já corrigi, eu não vou passar mais claro embaixo, eu vou passar o mais claro nesta região aqui. E vocês vão ver a diferença, fica lindíssimo. Você esfuma exatamente da mesma forma. Olha como ele espalha muito fácil, gente. Ele é um produto que não mancha, né? Você pode construir camadas com facilidade. Olha só, eu passo então aqui embaixo da sobrancelha e um pouquinho mais nessa região. Olha como fica lindíssimo. Isso é uma dica profissional aí também para você usar uma maquiagem durante o dia. Caso você não queira usar aqueles iluminadores em pó, né, com pigmentos tão forte, você pode usar essa dica de iluminação para ir num casamento durante o dia, né, um casamento que começa às 11 horas. Fica muito bonito. Então eu vou iluminar essa parte, vou iluminar também um pouquinho o centro do nariz, esta região levemente. Aqui a Bia, ela tem essa sombrinha aqui embaixo dos lábios, então eu posso iluminar também nessa área. Vou iluminar desse outro lado, como eu fiz ali, e abaixo da sobrancelha. Também um pouquinho no centro do rosto. Agora eu vou aplicar com um pincel, tá, gente? Então, eu fiz aqui uma diquinha com o dedo, que eu acho que às vezes, no nosso dia a dia, a gente está se maquiando rapidamente, o dedo ele funciona muito bem, tá? Eu vou fazer também com um pincel, tá? Então, eu posso, um pincel um pouco mais macio, eu esfumo toda essa área onde eu quero iluminar, tá? Precisa ser um pouquinho mais macio, porque eu consigo esfumar com mais facilidade. Gente, olha como esse novo corretivo ele espalha com uma facilidade e não deixa a sua pele manchada, marcada, tá? Aqui faça sempre esse movimento em direção à maçã do rosto, tá? Lembra, nunca clareia totalmente embaixo da área que você já corrigiu anteriormente. Olha que pele belíssima! Pele de meu amor, nasci belíssima e sou assim, não é, Bia? Uhum. Essa é uma dica, tá? Para você fazer uma iluminação também com os corretivos. E é claro, depois da base do corretivo, eu tenho que selar aí, né? O que a gente fala de selar é passar o pó para fixar um pouco mais tanto a base e o corretivo. Então, nós temos os novos pós também minerais da Paiô. Esses pós minerais, eles são muito mais fininhos, então ele faz uma camada na sua pele imperceptível, mas ele também não craquela, ele disfarça linhas e faz com que a sua pele mantenha a hidratação no decorrer do dia. Então eu vou usar aqui também na Bia o nosso pó mineral Claro 1. E o que acontece? Quando eu quero uma cobertura mais leve, porque eu não quero tirar o efeito da base nem do corretivo, eu vou passar o pó compacto com
o pincel. Caso eu queira uma cobertura maior, o que eu sugiro? Você passar o seu hidratante, você pode pegar a esponja e passar diretamente o pó com a esponjinha que já vem nele, e aí você faz uma cobertura de pele, porque a cobertura vai ser um pouco maior. Então, caso você queira manter naturalidade, aplica com pincel. Um pouco mais de cobertura você pode aplicar com a própria esponja. Uma dica também bem legal, quando a gente passa o corretivo, às vezes tende a acumular um pouquinho, não tem problema. Antes de passar o pó, você tem que vir e tirar um pouquinho aqui, esse leve acúmulo, e aí sim você passa o pó dessa forma, do centro do rosto para as laterais. Por quê? Porque eu não quero que o pó altere completamente a textura que eu já fiz antes. Pessoal, olha como ele matifica, mas ele não altera completamente a naturalidade, tá? E como eu disse, ele mantém a hidratação durante o dia. É a combinação perfeita, porque você hidratou a pele antes da base, a base já tem naturalidade, você passou um corretivo que mantém essa sensação de segunda pele e o pó para finalizar isso e deixar assim muito mais bonita no decorrer do dia. Viu como é fácil você ter uma pele bonita, saudável? Então com a base você vai ter essa cobertura natural, com o corretivo você vai ter essa sensação de segunda pele e o pó vem para finalizar e deixar esse aspecto mais fino. Então são 3 passos que você vai fazer no seu dia a dia e depois vira hábito e fica muito fácil. Vocês sabem do lançamento das novas paletas de sombra do Ale de Souza, né? Eu vou usar agora a It's Brown, essa cor mais clara aqui, como iluminador. Então eu vou pegar aqui, vou tirar o excesso. Sempre importante retirar o excesso do pincel, tá? E eu vou aplicar exatamente aonde eu apliquei o corretivo um pouquinho mais claro, lembram? Então eu vou usar da mesma técnica e na mesma área para deixar mais intenso. Quando você usa o iluminador em pó, aí sim é uma maquiagem mais glamurosa e tudo mais, tá? O iluminador opaco você pode usar durante o dia e o iluminador cintilante você também pode usar durante o dia, mas o iluminador cintilante você pode usar para uma festa, você pode usar um pouquinho mais com ele, né? Então eu vou aplicar da mesma forma aqui. Olha como fica lindo, gente, essa sombra também como iluminador. Isso mostra a versatilidade da paleta. Então você compra ela como sombra, mas também pode usar no rosto, belíssima. Aqui eu estou fazendo uma correção simples com o nosso lápis de sobrancelha. Ele já vem com essa escovinha que depois que você passa o lápis, você escova e deixa a sobrancelha muito mais natural, sem ficar marcada. Para a gente finalizar um pouquinho mais essa make e deixar ela mais sofisticada, eu vou continuar usando aqui a paleta It's Brown, agora com esta cor. Vou tirar o excesso e eu vou aplicar aqui na pálpebra móvel. Primeiro eu deposito dessa forma em toda a pálpebra móvel. Depois que eu depositei, eu venho e esfumo levemente para cima e também para a lateral. Isso vai deixar uma sensação mais sofisticada aí para sua maquiagem. Então é uma maquiagem rápida, fácil,
e bem sofisticada. Eu vou usar também o nosso novo pó mineral na cor café para fazer aqui o contorno dela. Então eu já iluminei nesta área e agora eu venho com o contorno. Eu tiro aqui o excesso. Sempre é bom você tirar o excesso de pó, tá? De produto do pincel. Então eu vou começar aqui na raiz do cabelo, eu deposito suavemente e eu esfumo em direção ao centro do rosto, com este movimento, tá? Há sempre aquela dúvida, né, do contorno, é onde eu começo. Então essa é a minha dica. Começa sempre aqui nesta região próximo à raiz do cabelo, aonde é um pouquinho mais fundo, e aqui eu direciono para o centro do rosto, esfumando dessa forma. Vocês viram que o que faz o movimento somente são os meus dedos e não a minha mão. Quando você faz isso com o braço, fica muito marcado, tá, o contorno. Então, sempre esfuma em direção ao centro do rosto, desta forma. E para finalizar a pele, a gente vai finalizar com um blush para dar aquela cor saudável. Dica para passar blush, tá? Você pode fazer aquela área mais saudável do rosto, né? Deixar aquele ar mais coradinho. Então você vai pegar o pincel e vai fazer movimentos bem suaves do centro do rosto para a lateral, deixando esse ar mais saudável, coradinho, tomem um sol. Tá? Então, aqui bem na bochechinha e depois eu esfumo para a lateral. Fez barulho agora, foi minha barriga. E para finalizar o olhar, eu vou usar aqui a nossa máscara Sculpt, que ela define curva e alonga. Por quê? Porque ela tem, olha só, esse aplicador preciso, tá? Que eu vou sempre colocar de cima para baixo, já curvando os cílios. E depois eu coloco de baixo para cima, pegando bem da raiz. Gente, olha a diferença. Belíssima, né? E para finalizar essa make de bonita, belíssima, eu vou usar aqui o nosso batom Lip Max. Foi um lançamento aí do final do ano passado, na cor nude rosé,
que eu vou simplesmente aplicar aqui do centro para a lateral, muito suave, sem deixar o lábio tão marcado. Pode fazer assim, isso, normal, só para deixar a boca mais natural possível. Abre um pouquinho. Viu como é fácil você fazer uma maquiagem simples, bonita e deixar você com esse rosto sofisticado? Então vamos lá, comece a praticar no seu dia a dia, pega essas dicas da hidratação, da base, do corretivo e todos esses do batom, blush e arrasa no seu dia a dia. Porque tudo que a gente faz, né, diariamente, depois a gente consegue fazer com uma facilidade incrível, tá certo? Muito obrigado e aguardo vocês para os próximos tutoriais.